First man to walk on the moon. That'd be something. We've chosen a job so difficult, requiring so many technological developments. We're gonna have to start from scratch. Only after we master these tasks do we consider trying to land on the moon. Neil, if this flight is successful, you'll go down in history. What kind of thoughts do you have about that? We're planning on the flight being successful. Damn, that is a big mother. It'll go up like a half-kiloton A-bomb if it blows. The vehicle's not safe. We need to fail down here so we don't fail up there. This isn't just another trip, Neil. You're not just going to work. Do you think you're coming back? There are risks, but we have every intention of coming back. Somebody got a Swiss Army knife? A Swiss Army knife? Are you kidding me? Here we go. 6, 5, 4, 3, 2. Do you question whether the program's worth the cost in money and in lives? You're down here and you look up and you don't think about it too much, but space exploration changes your perception. And it allows us to see things that we should have seen a long time ago. We have serious problems. We've got this under control. You're a bunch of boys. You don't have anything under control. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 295. Eu sou Rafael Arinelli e o Oscar vai para La La Land. Eu sou Lucas Albuquerque e se a Lua traiu a Joelma, o Chazelle quase me traiu. A referência é... Ai, meu Deus, até me quebrou. Eu sou o Thiago de Mello e só lembrando que as pessoas são como a lua, tem sempre um lado escuro que não mostram a ninguém. Olha aí, sempre com frases enigmáticas. Outro nível. Eu sou Daniel Cury e não, hoje a gente não vai falar de um filme sobre o período paleolítico. Você demorou muito pra fazer essa frase, Dan? Pior que não. Não? Foi rápido? Não, tem só um rabisco aqui no papelzinho. É um cara intelectual, então, não tem jeito. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos no podcast 295 pra falar aí sobre esse filme que é aí uma reedição da dupla Chazelle e o nosso querido Ryan Gosling, só que dessa vez sem a Emma Stone, né? E aí faltou ela aí pra dar continuidade, né? O que poderia ser o La La Land dançando na lua. Pior que quando você falou assim, a reedição da parceria, eu pensei, você falou do Chazelle, eu pensei Justin Hurwitz, mas também, né? É verdade, é verdade. Ele ficou traumatizado de perder pro Moonlight, aí fez um filme sobre a lua? Pois é. Pode ser. Deve ter sido isso. E aí, aliás, eu fiquei esperando alguém entrar com a frase: este é um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade.
Eu ia, mas eu pensei, porra, isso é tão óbvio, alguém já vai falar isso, não é possível. Pois é, aí, ó, todo mundo fugiu, né, da obviedade. E dessa vez, para bater esse papo sobre esse filme, né, intitulado aí O Primeiro Homem, filme aí que conta, né, a história do Neil Armstrong, nós trouxemos aqui o Lucas Albuquerque, que é autor do Cinemação, autor do Razão de Aspecto, autor da sua própria história, da sua própria biografia, não é isso, Lucas? Não sei se é um drama, se é um terror, se é uma comédia, se é um filme pornô, não sei. Mas... Pornô tá mais fácil de ser. Pô, e eu garanto que teria mais views também, viu? E a gente trouxe aqui também o Thiago, que já esteve aqui dentro do Cinemação, e ele agora tem aí, né, o seu site, o 7, um site de cinema. Aí vão falar, então é concorrente. Não, é parceiro, né, Thiago? É parceria boa. Parceria boa, isso aí. E a novidade é que agora você também tá no YouTube, é isso mesmo? Eu comecei um canal no YouTube tem alguns meses já, tô ainda tentando encontrar a linguagem certa, né, mas... Tem conteúdo já lá, pra quem quiser dar uma olhadinha. Tem inclusive vídeo do Primeiro Homem. Tem vídeo do Primeiro Homem. É verdade, olha aí, sensacional. Fica aí já a dica, então, se você quiser se aprofundar mais, né, na discussão, vai lá ver o vídeo do Thiago e tal. Antes da gente entrar no papo sobre O Primeiro Homem, tenho que lembrar aqui os nossos ouvintes que este podcast terá spoiler. Então, se você tá aí e não viu o filme, lembre-se de escutar esse podcast por sua conta e risco. É sempre importante a gente frisar isso, porque depois a pessoa vem aqui escutar e fica, mas vocês falaram do filme, eu queria saber mais ou menos sobre o que era. Não, amigão, aqui é pra quem ouve o filme ou não se importa com spoilers, porque a gente gosta de destrinchar o filme, né, Dan? Mas se você for ver esse filme sem saber se ele pisou realmente na Lua, pelo amor de Deus. Tem uns já tem um spoiler natural. Será né? que ele chega lá? Será que ele consegue pisar na Lua? Vamos bater então o papo sobre O Primeiro Homem logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Semana agitada e muita coisa rolando, hein, Dani? E a gente recebeu vários comentários durante essa semana. Que maravilha, hein? Parece que o pessoal tá realmente saindo do armário, hein, Dan? Pois é, o pessoal tá comentando bastante, eu tô feliz com isso. E tá comentando, assim, nos episódios mais recentes, né? Pois o que é sempre bom. E mostra que a galera tá, tipo, ouvindo aí sei lá, às vezes demora 1-2 semanas, mas ouve os podcasts. Né? Exatamente. A galera tá aí, tá escutando e tá interagindo. E é aquilo que eu sempre falo, né? O episódio, ele acaba sempre tendo uma repercussão e ele continua a partir da discussão de vocês. Então, quando vocês mandam seus comentários, a discussão continua, porque a gente vai ler aqui, de repente um podcast antigo que vocês comentarem, a gente pode voltar a ler aqui também. Então, é sempre importante essa interação. E para realizar essa interação, queremos deixar aqui o convite para que você envie seu e-mail aqui pro contato@cinemação.com. O e-mail que você vai escrever vai chegar direto aqui para mim e pro Dani, e a gente vai selecionar seu e-mail e vai ler aqui no podcast. Se você não quiser mandar o e-mail, porque é muito complicado, tem que abrir o e-mail, tem que, sei lá, escrever em algum lugar e tal, enfim, você vai lá no cinemação.com, nosso site, e dentro do post deste podcast, você pode muito bem deixar o seu comentário também. E através das setinhas que tem lá, você pode inclusive validar o comentário do coleguinha. Então, se você acha que alguém fez um comentário legal, você pode ir lá e qualificar aquele comentário, porque esse comentário de repente vai ser lido aqui também. Então é muito bacana que você interaja com a gente ou através do cinemação.com ou enviando o seu e-mail para contato@cinemação.com. E além de receber comentário da galera, a gente também tá recebendo novos patrões, né, Rafa? Sim, exato, isso é demais. Isso é demais, isso é muito bom, a gente fica muito feliz e os novos patrões vão, claro, entrar nos grupos e tá todo mundo já interagindo. Então, se você quer entrar
entrar no grupo do WhatsApp, fazer parte da nossa comunidade, bater papo sobre cinema e ainda contribuir para que esse podcast fique cada vez melhor, para que o Cinemação cresça cada vez mais, é só você entrar lá no botãozinho Contribua no topo da página do Cinemação, ou então ir direto para cinemação.com/contribua. Tem 3 plataformas diferentes para você escolher e você pode começar contribuindo com apenas R$1 por mês. R$1 por mês já ajuda muito a gente e você já participa do grupo no Facebook e do grupo no WhatsApp. Então, seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram seus comentários aqui pra gente, temos 2 comentários aqui sensacionais que a gente recebeu dos podcasts passados e, mais legal ainda, de pessoas que vira e mexe e escrevem aqui pra gente. Então essas pessoas também vão ter seus comentários lidos, né? Uma delas é o Roberto Unger Jr., que escreveu pra gente lá no podcast Cinemação 291, quando a gente fez o Desafios Bizarros, uma Néspera no Cu, aquele podcast muito engraçado, que eu particularmente chorei de rir com ele, porque a gente ficou lá colocando situações absurdas e tal, e o Roberto falou o seguinte: cara, vocês precisam de psicólogos, sério, usem o Padrim para remédios pesados, que podcast fantástico. PS1, iniciar com a opção de escolha Sandler versus Fala Mansa e dizer que seria light para começar, me fez pensar logo de cara o nível da conversa, me deu calafrios. PS2, Tony Ramos de sunga besuntado de óleo, Deus, tira essa imagem da minha mente, por favor. Olha, essa imagem realmente não é muito agradável, né, pra qualquer pessoa. E PS3, nunca imaginei ouvir um mesmo podcast onde fossem citados Esquadrão Suicida, Cinderela Baiana e Silvio Santos. Olha aí, podcast eclético, cheio de opções variadas e com muita coisa engraçada. Esse podcast 291, mano, foi hilário. A gente tem que voltar a fazer, sem dúvida, né? Sim, e criar essas imagens na cabeça das pessoas foi provavelmente uma das coisas mais úteis que a gente fez nesse podcast. É verdade. E eu tenho um comentário aqui do Diego Lambert, que sempre comenta, e ele comentou lá no podcast 293, a produtora que sabe vender, que a gente conversou com a Maíra Lucas, que é uma baita produtora, né, de cinema. Se você não ouviu, ouve lá. E o Diego Lambert comentou o seguinte: ótimo cast, excelente trabalho que a Maíra vem realizando. Referente ao filme Loucas pra Casar, achei o filme muito bom, com, podemos dizer, um final bem interessante, para nós refletirmos sobre nossos relacionamentos. Além disso, ter a visão da Maíra como mulher nesse mercado um tanto machista é bem importante, e devemos parar de olhar a obra, o filme, com preconceitos e ver que não importa a nacionalidade, raça, devemos admirar a obra como um todo. Forte abraço. É isso aí, achei muito massa o comentário do Diego, e tem tudo a ver com esse podcast que foi mais sério, né? A gente faz piada, depois faz podcast mais sério, é sempre assim. You don't. Houston, we're station keeping on the Agena, about 152. Okay, Jiminy 8, we have TM solid. You're looking good on the ground. Go ahead and Flight, we are docked. Chegava aos cinemas no dia 18 de outubro de 2018, olha aí, não tinha reparado nessa coincidência de datas, 18 de 2018, olha aí, delícia, né, para os numerólogos em questão. O novo filme aí do Damien Chazelle, o cara que foi lá, fez La La Land e que tinha a presença do Ryan Gosling. Os dois gostaram tanto, né, de trabalhar um com o outro, resolveram aí fazer um filme fugindo do que o Damien Chazelle tinha feito antes, né? Que era musicais, filmes relacionados à música mesmo e tal. Dessa vez fazendo um filme biográfico, afinal de contas, conta a história do astronauta norte-americano Neil Armstrong, que foi o cara que pisou pela primeira vez na Lua, né? O primeiro homem a pisar na Lua, e conta essa jornada dele dentro da NASA, todo o seu caminhar ali para ser esse primeiro homem a pisar na Lua. E aí esse filme que tem justamente essas duas estrelas, né? Afinal de contas, estamos falando de um ator já muito consagrado em Hollywood e um diretor que
tem poucos filmes na sua cinebiografia aí, mas ele era um cara muito bem visto, né, no mercado e tal, um diretor novo, talentoso e tal, e que fugiu um pouco da sua curva, né, do que ele costuma fazer. Então, Dan, diz pra gente, a Emma Stone está nesse filme e quem mais participa dessa ficha técnica de O Primeiro Homem? O mais próximo da Emma Stone que tem nesse filme são as pedras que tem na lua, mas péssima piada. Meu Deus do céu! Começou a mil o negócio. Não, mas tudo bem. Mas, além do Damien Chazelle, aliás, esse é o primeiro filme que o Damien Chazelle dirige que ele não fez o roteiro, né? Quem faz o roteiro desse filme é o Josh Singer, que fez lá o Spotlight e o The Post, sempre com outras pessoas. Esse é o primeiro roteiro que acho que só ele assina, né? O primeiro ou um dos primeiros, enfim, talvez tenha tido outros, mas o Spotlight e o The Post ele assinou com outras pessoas, né? E esse roteiro é baseado no livro do James R. Hansen, que tem o mesmo título, né? First Man, Primeiro Homem. A trilha sonora desse filme é do Justin Hurwitz, que também fez a trilha do La La Land e do Whiplash. A fotografia desse filme é do Linus Sandgren, que fez a fotografia do La La Land. Ele fez também do A 100 Passos de um Sonho, do Joy e do Trapaça. A montagem desse filme é do Tom Cross, que fez a montagem do La La Land, fez a montagem também do Whiplash e fez a montagem do Joy e do Rei do Show, né, entre outros filmes. No elenco não tem a Emma Stone, mas tem a Claire Foy, que é famosa por estar na série The Crown, né? Pra quem assiste, pra quem conhece. O Ryan Gosling mesmo, que já fez o La La Land lá com o Chazelle. O Jason Clarke, que você deve lembrar ele do Mudbound, ou lá do Exterminador do Futuro Gênesis, né? Que ele fez o John Connor, né? Lá nesse filme. A Olivia Hamilton, que também tava no La La Land, né? Numa participação pequena. O Kyle Chandler, que é famoso pelo Manchester à beira-mar, dos filmes mais recentes dele. Tem também o Patrick Fugit, que é um menininho lá do Quase Famosos, pra quem olhou a cara dele e falou assim, nossa, pera, de onde é esse cara? E claro, tem vários outros filmes, o Garoto Exemplar, por exemplo. E tem também o Christopher Abbott, que acho que ficou também bastante com a cara mais conhecida na série The Sinner, né, entre outros trabalhos. E é isso, acho que são os nomes principais aí entre elenco e equipe. Exatamente. Bom, a gente não tem muito assim que falar de uma sinopse, né, afinal de contas é uma história verídica e tal, conta justamente essa trajetória, e então vamos começar já falando sobre o filme. E aí eu queria já saber aqui dos nossos convidados, né, o que vocês acharam, porque assim, ao sair do filme, a primeira sensação que eu tive é que ele é um filme muito técnico. Ele não é um filme que te leva muito pela emoção em si. Ele até tenta, em alguns momentos ali, principalmente com a questão da filha e tal, ele tenta mergulhar nessa parte emocional. Mas eu senti a mão do Damien Chazelle muito mais na parte técnica do que propriamente emocional. E isso foi uma das questões que em alguns momentos assim me incomodava, porque eu sentia quase que como se fosse um experimento cinematográfico dele ali fazendo com câmeras muito próximas, né? Uma fotografia mais diferente do que a gente viu já o Chazelle fazer e tal, do que propriamente, sabe, uma questão cinematográfica no sentido de unir história e questão técnica. Vocês tiveram um sentimento parecido, assim, ao ver o filme? Não saí nem um pouco incomodado. Não? Eu acho que eu fui a pessoa que mais gostou do filme. Eu saí absolutamente maravilhado, boquiaberto mesmo, eu arrepiei o filme inteiro. Mas eu concordo com você. É um filme em que o lado técnico ele se sobressai ao narrativo, mas eu consigo entender o propósito disso no filme, né? Porque ele mexeu comigo desse jeito. Então, eu entendo que realmente é um filme até difícil de ver. E para quem gosta do Chazelle, quem acompanha a carreira dele, vai ter um baque. Né, comparado com o Whiplash, principalmente com La La Land, é um filme bem diferente, é um filme tá bem longe do que ele fez, né? Não completamente, mas na essência é bem diferente. A minha sensação foi bem oposta assim, a do Thiago. Eu tive que fazer um exercício de crítica para poder escrever sobre esse filme, para poder pensar sobre esse filme, porque o Lucas espectador odiou. Assim, odiou muito, assim, muito forte. O Lucas crítico conseguiu enxergar os méritos técnicos. Sim. Então eu realmente tive que me dividir em dois, assim, pra poder... Tanto que eu brinco que eu dei duas notas, assim. Eu dei uma nota técnica e uma nota de espectador. Porque foi um parto, assim, foi uma tortura, aquela lentidão,
todos aqueles planos claustrofóbicos, tudo isso que é um mérito cinematográfico, é um mérito da câmera do Chazelle, mas que pra assistir, pra poder ficar 2h20 ali, foi bem difícil. Eu também achei ele bastante, assim, é justamente isso, eu gostei, eu queria ver coisas. A primeira cena que tem logo quando a primeira vez que o Neo tá circulando, né, ele só foi em órbita, né, ele vai logo no começo. Eu já fiquei maravilhado com a imagem do filme. Eu falei, poxa, que filme bonito. E teve muitos momentos em que o filme me mostrava isso. Nossa, que lindo isso que eu tô vendo e tal. Mas ao mesmo tempo, eu não me senti atraído pela história, sabe? Pelo drama. Pra mim, foi uma coisa totalmente focada no como ir pra Lua, entendeu? Eu não comprei o drama do personagem, do protagonista, e daí eu não fiquei interessado. Entra a parte dele ser lento, mas eu não vejo problema nenhum em filme lento, desde que ele me prenda por outros motivos, né? Enfim, emotivos e tal. E foi realmente isso. Eu ficava querendo ver até o final, porque, óbvio, eu sabia que ia ter alguma cena final lá na Lua, todo mundo, né, vai vendo esse filme sabendo que ele chega na Lua, e querendo ver, enfim, admirar o filme. Mas, por outro lado, não fiquei interessado, entendeu? Porque, sabe assim, nada me interessou, nem as dificuldades que eles estavam enfrentando, tipo, sabe quando você não se preocupa em entender detalhes do que está acontecendo pra eles conseguirem ou não chegar na Lua, tecnicamente, sim, né, sim. A parte da NASA. Eu não me interessei nisso e não comprei tanto a questão de que ele estava sofrendo pela filha e, sabe, essa coisa de, ele sofreu pela filha, por causa disso ele quer ir pra Lua. Não consegui comprar esse motivo dramático pra isso, e quando teve a cena dele com os filhos, eu fiquei, o que tá acontecendo, sabe? Porque pra mim eu não senti esse desenvolvimento. Então realmente é bem isso, ele é tecnicamente interessante, mas ao mesmo tempo, sabe assim, dramaticamente ele me foi totalmente, não sei, foi totalmente, pra mim foi desinteressante mesmo, a parte dramática. Então, o Lucas até comentou, né, de ser um filme arrastado e tal. O filme tem 2h22, é um filme relativamente longo, né, assim, pros padrões e tal, e ele abraça uma parte da história do Neil Armstrong, que é desde antes dele entrar realmente na NASA, de começar, né, a estudar e tal, pra ser um piloto, pra estar ali desenvolvendo o foguete e tal, até realmente o fato dele estar lá e ele pisar na Lua. O que eu senti muito foi realmente essa questão experimental, assim, de tipo, parece que ele queria testar algumas coisas um pouco diferentes, assim. E aí, não sei, eu tive alguma coisa também com o Ryan Gosling, sabe? A atuação do Ryan Gosling, alguns problemas com ela e tal. Daí eu até depois saí, fui pesquisar, fui ver a entrevista do Neil Armstrong e tal, porque eu falei assim, cara, será que o Neil Armstrong era essa figura mais calada, sabe, mais introspectiva mesmo, que dava respostas muito pontuais, muito técnicas e tal, não deixava, sabe, não falava muito e tal. E aí eu encontrei algumas entrevistas dele logo depois que foi pra Lua, depois, ele mais velho e tal, e assim, ele tinha um pouco mais de desenvoltura no jeito dele de falar, no jeito dele se comportar e tal. Então eu achei que o Ryan Gosling pesou um pouco a mão nessa coisa dessa coisa introspectiva dele ali, porque a gente entende que é uma fatia da vida dele tensa, porque ele tá perdendo amigos, porque ele tem um objetivo, porque ele perdeu uma filha, porque existe ali motivações e tal, pra que ele faça aquilo, mas eu achei que faltou um pouco do filme, na questão de roteiro mesmo, de mostrar pra gente a motivação real dele pra ele fazer aquilo, sabe? A parte de estudo, a parte de tentar entender, se aprofundar um pouco mais naquilo que ele tava fazendo, justamente assim, ele tá indo pra Lua, por que ele quer tanto ir pra Lua? É só uma questão profissional? Ou ele é apaixonado por esse negócio? Ou ele quer ir pra Lua porque ele quer largar lá o colarzinho da filha dele, sei lá. Qual que é o grande objetivo dele, entendeu? Porque meio que soa que ele tava sendo levado pela vida e deixa a vida me levar, entendeu? Pegando esse gancho e discordando um pouquinho do que o Thiago falou sobre esse filme se distanciar dos outros filmes do Chazelle, eu acho que os três filmes, eles lidam com a obsessão de um homem por um sonho, por uma meta deles, né? Claro que com objetivos completamente distintos, mas isso aqui fica claro nesse filme. O objetivo do Neil Armstrong era chegar na Lua. E isso, desde o começo, a gente percebe isso, do engajamento dele de fazer tudo, às vezes ele tá todo machucado e ele quer continuar fazendo os testes, enfim, de passar por cima da família. Então, assim, essa obsessão fica claro nas histórias que o Chazelle quer contar, né? Eu acho que ele se distancia muito pela dinâmica narrativa, né? Sim. Esse é um filme
filme muito mais lento, mais arrastado mesmo, bem cadenciado, muito mais subjetivo e sensorial. Os outros, eles já tinham uma dinâmica mais acelerada, né? Eles eram baseados e guiados pela música, né? Que esse filme também tem uma utilização bastante interessante, mas quando comparado com os anteriores, ela tá bem abaixo, né? Não de qualidade, de quantidade. Sim. Eu fiquei até anotando cada vez que uma música aparecia no filme, pensando já no Chazelle, tem uma hora que uma fita é tocada, tem hora que é a rádio, tem hora que ele coloca um disco, e todos esses momentos estão guiados pela questão espacial, assim, de alguma maneira. Até inclusive na própria nave, na Apollo tem a fitinha lá que ele leva, né? Sim. Toda a parte sonora é primorosa, assim, né? Ele, tipo, você consegue perceber nitidamente que ali é o terreno familiar do Chazelle. Sim. Inclusive dos silêncios, né? Exato. Desde o começo, assim, na primeira cena, quando ele aterrissa, tem um silêncio ali de 1 segundo que você já toma um choque, assim, né? De, que você prende a respiração junto com aquele silêncio. É muito bem encaixado. Isso. E isso se perpetua ao longo do filme todo. No terceiro ato, me adiantando um pouquinho, tem também, às vezes, só o som do astronauta respirando, a gente sente isso. Ou o som de algo batendo na lataria do foguete. Tem o balé, né, no momento do encaixe lá com a... Isso. Nunca sei os nomes, né, foguete com sei lá o quê. Mas, tipo, na hora que ele vai encaixar, né, aquela música de balé, né, meio de dança, de valsa, né? É coisa mais linda, mas, assim, na hora, assim, todos esses momentos, pra mim, lembrava 2001, e nesse momento também me veio o All-In na cabeça, sabe? Sim. Enfim, mas claro. Essa lembrança de 2001, eu acho que ela é bem intencional mesmo, né? Porque tem momentos da fotografia que remete completamente ao Kubrick. Sim. E o diretor de fotografia dele, que eu esqueci o nome agora. E o All-In também tem isso, né? Porque se você vai falar de espaço, eu acho que é impossível você desassociar a imagem de 2001. Sim, então eles conseguem aproveitar isso de uma maneira maravilhosa. Agora, por exemplo, você estava falando do Ryan Gosling. O Ryan Gosling é um ator realmente curioso, né? Porque ele tá lá fazendo mais ou menos o que ele sempre faz nesse filme, né? Mas o que eu acho que encaixa pra mim, e o aspecto que de fato me fez gostar do Primeiro Homem, é porque o Chazelle, ele cria um filme, ele faz uma jornada à Lua, em que ele tira toda a glamorização que a gente está acostumado a filmes de espaço. Então, até o personagem principal, até a concepção desse Neil Armstrong, ele é quase uma antítese dessas figuras mega heróicas que a gente vê no cinema quando eles têm que ir pro espaço. É bem diferente do Apollo 13 com Tom Hanks, por exemplo, que tem aquela coisa de salvar todo mundo, né? Claro que também não precisou disso no filme, mas o filme, eu gostei disso, eu gostei do filme por causa disso. Ele tira esse glamour, no lugar desse glamour, ele adiciona uma realidade, além da experiência imersiva, né, que pra mim funcionou. Então, me adiantando também, como o Lucas falou, o terceiro ato, quando ele chega na Lua, aquele momento pra mim valeu quase 2 horas de filme, em que era câmeras em primeiríssimos closes, fechadas, e a chegada do silêncio, a amplitude daquele plano, a forma como ele desenvolve a primeira visão da Lua, que ele consegue colocar a gente na perspectiva do Armstrong, pra mim ele fez o filme para aquele momento. Né? Então todo esse incômodo, toda essa falta de glamour, toda essa subjetividade até agressiva algumas vezes, porque os planos incomodam mesmo, elas se resultam naquilo ali. Então é um filme que tem um ônus para fazer um bônus absolutamente maravilhoso. Né? Por isso que eu saí do filme completamente maravilhado, porque foi uma experiência que exigiu de mim paciência, mas eu senti que eu tive o retorno à altura. Eu acho que assim, realmente, a cena da Lua lá, quando foi, eu falei, mano, tipo, é isso, sabe? Realmente, mas enfim, eu reforço até o que eu tava dizendo. É isso, tipo, é a coisa imagética, é a coisa puramente cinematográfica. A parte dramática, pra mim, tava... Entendeu? Em segundo plano. Quase zerada, em segundo plano. Mas realmente, eu concordo plenamente. É tipo, você sofre junto, tal. Ele passa essa noção que eu acho que é muito, enfim, com certeza é muito verdadeira, né? De, mano, aqui, os caras foram numa lata lá que devia ser, tremia tudo, devia ser um perigo absurdo, né? Apesar de ser uma alta tecnologia, mas mesmo assim, tipo, década de 60, mano, era um latão, você tava dentro de uma lata indo pra Lua, você imagina o perigo, e era tudo muito assim, né? Tudo, qualquer coisinha dando errado dava merda, né? E o filme mostra isso algumas vezes, né? Mostra, sim. Não, mas uma experiência pessoal, momento babaca meu aqui, mas eu fui no museu da NASA em Nova York, e lá tem uma cápsula que era a cápsula que eles chegavam, né, depois dessas viagens e tal, cápsula justamente dessa época e tal. Cara, é
surreal você ver o tamanho desse negócio. Esse negócio tem assim, ó, vou dizer, sei lá, uns 2 metros por 2, sabe? É um negócio pequenininho, com 2 pessoas acopladas ali, assim, você não consegue, não tem muito, sabe, lugar pra se mexer. É uma coisa, assim, muito pequena, muito claustrofóbica mesmo. Então, pensando nesse sentido, eu até acho realmente que o filme, ele consegue trazer essa sensação. E aí, fazendo até um alto jabá também aqui, né? A gente, em 2015, a gente fez um podcast aqui, podcast 137, que a gente falou sobre realidade virtual. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção assistindo esse filme agora, porque como ele faz planos ali em primeira pessoa, vários momentos eu olhei assim, caralho, isso daria pra encaixar a realidade virtual aqui de uma forma inacreditável, porque assim, quando ele realmente pisa na Lua, ou quando, né, nessa primeira viagem, né, no primeiro terço do filme ali que a gente vê, quando, sabe, ele sobe com a nave e tal, se a gente tivesse uma realidade virtual ali pra você colocar o óculos e olhar pros lados, você ia ter uma noção muito clara de tudo que estava acontecendo, né? Então assim, eu acho que essa sensação intimista que o Chazelle tenta trazer pra gente é interessante, porque ele quer passar realmente essa sensação de algo totalmente antigo, né? Algo totalmente claustrofóbico, algo totalmente, sabe... incômodo, né? Incômodo, arcaico e tal. Então, assim, tem essa sensação do Chazelle. Agora, eu acho que um filme, ele precisa se sustentar justamente na sua questão dramática também. Por isso que eu acho que esse filme, ele dá várias escorregadas. Porque, assim, a questão da filha é uma questão interessante a ser explorada. Afinal de contas, é uma realidade. Perder uma filha não é fácil e tal. Então, assim, é legal da gente ver isso, só que aí eu não sei se é a atuação do Gosling, entendeu? Ou se é a mão do roteirista que às vezes força a barra em alguns momentos que você fala, tá, que não precisava ter isso, sabe? Me dá isso em outros momentos e tal, entendeu? Então parece que ele dá umas escorregadas aí. I don't know what space exploration will uncover, but I don't think it'll be exploration just for the sake of exploration. I think it'll be more the fact that it allows us to see things that maybe we should have seen a long time ago, but just haven't been able to until now. Mas eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer, e a gente esquece porque o cara fez coisas muito boas, é que o Damien Chazelle, ele é muito jovem, tipo, tanto jovem no sentido de fez poucos filmes e jovem de idade. Tudo bem, ele é um mini gênio, ele fez coisas muito acima da média pra quem tá começando, né? Mas ele tem que estar no momento de experimentação, entendeu? Então eu acho que faz parte, provavelmente faz parte da carreira dele, e ele tinha que passar por isso, fazer alguma coisa que não seja, né, com personagens músicos, sabe, que tem outra proposta, que não tem a mão dele no roteiro. Então, eventualmente, ele é bem possível, tô imaginando aqui, que ele não se conectou tanto com essa parte, com esse drama, porque não estava ligado nele, porque não foi ele que botou a mão no roteiro, entendeu? Então, pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido, né? E é bem aquilo que vocês falaram, ele fala muito da luta, provavelmente a temática do Chazelle, o que ele gosta é a obsessão de alguém por alguma coisa, né? A obsessão por ir pra Lua, a obsessão por tocar bateria absurdamente, a obsessão por ser aceito nos testes e na indústria de Hollywood. E aí ele trabalhou isso, e aí, entendeu? Aí nesse filme o foco dele foi pra isso e não pro drama, entendeu? E aí o drama fica só uma base pro que o cara sente. Pro que então, o cara mas mesmo essa obsessão dele pra ir pra Lua é uma coisa bem, né, assim, também okay, acho. Né? Mas eu acho que até a importância do drama pessoal dele não é tão grande na história, porque o filme, se você pega a montagem do filme mesmo, depois da sequência da filha dele, você não tem tantos lembretes assim que ele tá realmente engajado nisso, né? Porque o filme, eu acho que ele faz uma coisa muito boa também, aí mérito do roteiro e da montagem, que é dar um contexto para a necessidade da exploração e para a dificuldade que é, né? Então o filme ele mantém essa veia de incômodo, e são perdas constantes que o Neil Armstrong vê acontecendo ao redor dele, e ao mesmo tempo você vê que, aí eu retorno novamente à questão da glamourização, não tem nada de glamour, né? O caminho é feio, é dolorido, é cheio de gente ruim, é cheio de sacrifícios e tudo mais. Então a questão da filha dele dentro da narrativa, eu não acho que tenha tanta importância assim. Eu acho que ela é um adendo do psicológico dele, mas ela não é um mote da trama
trama que tem uma importância tão grande assim. Eu acho que ela é só mais uma partícula contextual dentro do todo que ele tentou desenvolver. Quem movimenta a trama nesse sentido é a esposa dele, né? A Janet, interpretado muito bem pela Claire Foy, que eu acho que a Claire Foy é uma grande atriz aqui, né? Eu peguei, tá? Peguei. Ela tem um calor que foi tirado intencionalmente do protagonista, né? O protagonista, ele é mais introspectivo, ela não, ela enfrenta, ela desligaram o rádio dela, ela vai lá enfrentar a galera, ela quer botar a boca no trombone, ela chora, ela busca o sentimento. Então, assim, quando, por exemplo, ele não fala com os filhos, ela puxa ele pela mão e fala, ó, vai sim se despedir dos seus filhos. Então, assim, é estranho a gente ver um protagonista relativamente apático, mas essa apatia é intencional. E, enquanto isso, a mulher que tá por trás dele é que movimenta o nosso sentimento, o sentimento que normalmente partiria do personagem principal, parte dela. Tanto que eu acho ela muito forte pra categoria de atriz coadjuvante. Ótimo, realmente. A cena dela enfrentando a galera ali na NASA e enfrentando ele antes dele viajar, são aquelas 2 cenas que podem garantir ela no Oscar. E ela tem um olhão, né, assim, até contrasta com ele, né, tipo, ele tem ele é aquela cara de cachorro e ela da mudança, né? E ela tem aquele olhão, ela tipo um anime, né, assim, isso aqui isso é legal, que contrasta mesmo, né? E não deixa de ser inteligente da parte do Ryan Gosling escolher geralmente, né, quase sempre, personagens que cabem com esse tipo de atuação dele, né? Tipo, ele não tá tentando lá fazer um negócio que ele tá fazendo um personagem que tem a ver com o tipo de atuação que ele sabe fazer, né? Assim, que é essa mais comedida. Eu também acho isso, mas aí mora justamente essa minha incomodação com essa atuação dele, porque em alguns momentos eu acho que ele flerta com o medíocre, sabe? Tipo, ele faz um negócio ok, você sabe que ele tem capacidade em alguns momentos, ele demonstra, né, essa capacidade de, sabe, se reinventar, ou de trazer alguma coisinha diferente, mas aí quando ele, tipo, se refaz dentro da mesma característica de personagem, ele fica comum, entendeu? Daí, tipo, é aquele negócio que eu falo, assim, quando eu tenho um ator, uma atriz e tal, que eu penso assim, pô, esse cara foi emblemático pra esse filme, que é o caso da Claire Foy, né? A Claire foi emblemática pro filme. Tu gostou, né, cara? Adorei. Aí, ela foi realmente emblemática. Agora, o Ryan Gosling, eu penso assim, tá, se eu não tivesse o cachê pra trazer o Ryan Gosling, eu podia ter trazido um outro ator que talvez fosse me entregar algo muito similar ao que ele entregou, entendeu? Toda a atuação dele e tal, pra mim, flerta com essa coisa medíocre, assim. Então tem momentos que eu falo, tá, Ryan, tá faltando você me entregar uma emoçãozinha um pouco a mais aqui, essa paixão ali pelo que tá fazendo, entendeu? Eu não sei, porque assim, é muito difícil fazer a expressão de inexpressividade. É verdade. É muito difícil. Você bota, por exemplo, o Nicolas Cage pra fazer esse papel, olha o desastre que ia ser. Sim. Sei lá, o Nicolas Cage chorando porque a filha morreu. O Nicolas Cage naquele treinamento que fica girando parecendo um brinquedo de parque. Sim. Não ia dar certo. Então, assim, ter o Ryan Gosling ali mexendo poucos músculos é também uma grande atuação. Ele tá contido, mas tem emoção ali. Eu não acho que a atuação dele realmente seja um destaque do filme. Eu acho que ela é simplesmente condizente com a necessidade narrativa, só isso. Tá bem dentro do que precisa. Fora disso, realmente, ele não tem... Ele tem uns 2 bons momentos, mas realmente nada que vai... Eu não acho, por exemplo, que ele merece uma indicação ao Oscar, tá? Desse filme. Não de jeito nenhum. Mas, dentro da necessidade, tá ok. É o que ele faz. A cena dele se segurando e tal com a filha e tal, talvez tenha sido o momento alto dele ali, né? Onde ele fecha a cortina e tal. Ali sim é um momento, assim, marcante dele. Mas, de novo, pra mim, sei lá, se tivesse trazido um outro ator, mais ou menos do mesmo gabarito ali e tal, sabe? Quando não me envolveu muito, não. Sabe uma cena que eu acho muito interessante, que eu tava lembrando dela? É uma que ele tá lá com os 2 amigos, não vou lembrar, enfim, o nome deles, que é o Patrick Fugit e o... o Elliot e o Ed, Jason, provavelmente, não o Jason Clarke. E o Jason Clarke. Eles estão lá no jardim, né? Acho que da casa de um deles, acho que do Jason Clarke lá. Estão lá vendo a lua, né? Com aquelas coisas pra ver mais de perto e tal. E conversando e tudo mais. Então o ambiente cria lá um ambiente de amizade entre eles. E isso é interessante, que entra na questão que o Thiago tava falando, do quanto é dolorido, né? Porque você cria esse vínculo de amizade e depois os 2 vão morrer. Um só vão falar, né? Ele morreu. O outro, a gente vai ver lá a explosão. E tem
tem um momento até que a esposa do Neil fala, né, de quantas vezes eles já foram pra velórios. Ela fala assim, velório era tipo todo o tempo inteiro e tal, né, por conta de como é na NASA, do perigo que é. E é legal porque, assim, fica mostrado, mas também fica subjacente. Então, assim, é uma dor que combina justamente com esse personagem que tá acumulando isso, mas não é o cara que vai ser melodramático, que vai chorar, que vai se descabelar porque o amigo morreu, ele vai ficar lá comedido. E acho que o filme se propõe a ser isso, né? Ser comedido nesse sentido de falar pra gente, olha que pesado, os caras estão morrendo, mas vamos lá, temos que ir pra lua, entendeu? Foda-se, né? Tipo, ele meio que tá anestesiado. É essa a sensação, assim, ele já lidou tanto com a morte que a morte se tornou terça-feira pra ele. Então, assim, é mais uma coisa costumeira. Tanto é que quando ele vai se despedir dos filhos, ele vira pros filhos e falam, mais alguma pergunta? Ou seja, ele tá lidando com os filhos do mesmo jeito que ele lida com os repórteres. Exato. Mesmo sabendo que ele pode morrer. Então, assim, se é potencialmente a última noite dele com os filhos, não seria aquela reação que a gente teria acostumado, aquela reação esperada, né? Mas para ele... eu não acho que seja exatamente anestesiado. Eu acho que ali é o nível de concentração dele, porque ele sabe que qualquer deslize, qualquer detalhe, até coisas que não são culpa deles, né, como é o caso da explosão do foguete mesmo, que é uma cena horrível, assim, me deixou completamente agoniado aquele momento, né, ele sabe que ele precisa de um nível de concentração tão grande, então pra mim é um cara que ele simplesmente tá absorvendo tudo, né, que não tem alternativa, ele tá absorvendo tudo e tá mantendo níveis de concentração absurdo. Então, tanto que quando ele vai despedir dos filhos, ele tá se portando numa coletiva de imprensa, né, ele tá simplesmente fazendo o tratamento, ele tá guiado, ele tá focado, né, e eu acho que essa é uma das qualidades do Gosling, que ele consegue passar isso, muito bem até. Na entrevista de emprego pra NASA, quando um cara pergunta, tá, mas a questão da sua filha vai te atrapalhar? E ele fala, seria imprudente eu dizer que não vai atrapalhar em nada. Essa é uma resposta mais calculada do que sentimental. Isso eu acho sensacional. É um cara que tá calculando tudo, cada passo. Ele ensaiou aquela resposta. Ele não disse aquela resposta de coração do tipo, realmente ela tá aqui comigo. Não, ele pensou naquilo. É quase psicótico, é psicopata aquilo, né? Então, aí eu acho que combina bem com essa questão que é tentar mostrar um Neil Armstrong, um cara bastante técnico na vida, técnico no trabalho, técnico em vários momentos. Então ele acaba sendo frio, né, em alguns momentos. E é realmente uma metonímia pro filme, né? Sim, exatamente. Agora, assim, até essas perdas, tipo perdas dos amigos e tal, por mais que seja uma coisa recorrente e tal, eu acho que nem esses vínculos, eles são tão bem trabalhados. A gente tem um vínculo bom ali, que é um pouco mais aprofundado, com aquele personagem, o Ed, né, que é realmente o astronauta que morre queimado e tal, porque ele tem mais tempo de tela, ele, sabe, tenta ir lá acudir o Neil quando ele vai lá pro velório do outro astronauta, ele tenta conversar e o Neil vira pra ele e fala, você acha que eu queria estar conversando com alguém se eu tô aqui fora e tal? Tipo, o cara vai embora. Então, assim, você percebe ali que eles têm uma conexão, mas todas as relações do Neil fora da família são sempre muito frias, são muito técnicas, assim. E aí você consegue ver ele se desdobrar um pouquinho mais, ver um lado mais humano dele, quando ele tá realmente brincando com os filhos, ou quando ele tá com a esposa, que ele dá uma risada e tal. Mas em outros momentos, ele é esse cara técnico, ele é esse cara que tá ali trabalhando com a dor dele e tal, e que não pode deixar transparecer e tralala. Então, assim, é por isso que eu falei, eu não sei até onde a gente consegue saber que isso realmente foi a mão do roteiro ou se é uma coisa um pouco mais da interpretação do Gosling. Porque nas entrevistas que eu vi do Neil Armstrong, ele é sim um cara técnico, ele gosta de explicar uma coisa, sabe, bem técnica, onde ele tem que, como que ele tem que fazer, né, pra conseguir o que ele quer e tal, mas ele não tem esse jeito de falar assim mais devagar, ele não é um cara tão imune, sabe? Ele brinca, ele tem ele é um pouco mais descontraído. E nesse momento da vida dele, nesse recorte, nesse filme, a gente vê um Neil Armstrong bem ausente, assim, de momentos, né? Mais cruciais e tal. Então, é como a gente falou aqui, ou ele estava muito concentrado, ou ele estava meio anestesiado, não dá pra entender, né? Eu acho que é isso, até pela falta de espetacularização do filme mesmo, né? A morte dos amigos, por exemplo, elas acontecem ou num repente,
como do módulo que pega fogo, ou é passada para ele por telefone, né? O filme não dá aquela atenção dramática, ele não bota uma trilha sonora melancólica, ele não mostra as feições das pessoas chorando, nada disso. É tudo muito objetivo, muito frio, muito cru, né? Exatamente para passar que toda essa experiência até a chegada da Lua foi de fato algo muito sofrido, né? E a gente tende a não ver isso porque gosta do espetáculo, da frase de efeito, da pegada do Buzz Aldrin, daquela coisa toda. Mas até chegar à pegada, muita gente morreu, famílias foram sacrificadas, se tinha todo o contexto político e social do momento nos Estados Unidos, pegando fogo pelas revoluções populares, a guerra espacial que eles estavam perdendo contra a União Soviética, né? O filme ele mantém esse foco sóbrio, austero até algumas vezes, né? E ele reflete muito isso na falta de dramatização, né? Então não tem os poucos momentos onde aflora uma lágrima dele, realmente acaba até tendo um peso bom, né? E aí o Ryan Gosling volta a mostrar que ele realmente é um ator de capacidade dramática muito grande, né? Então eu acho que tirar esse drama, que é uma coisa que a gente está acostumado no cinema, ainda mais numa jornada dessa, uma narrativa dessa, causa até um incômodo. E aí eu acho que é parte até da crítica que esse filme está dividindo bastante a crítica, na verdade, né? Ninguém está falando que é uma grande obra do Chazelle, exceto eu acho. Isso que o Thiago falou do filme não sensacionalizar as mortes, a fotografia ela dá boas pistas disso. Quando o Elliot morre, há um contraluz dos todos os personagens, todos os amigos reunidos falando sobre o Elliot. Antes dos amigos dele morrerem queimados, o Neil, ele entra numa casa e o plano tá todo escuro, ele vai entrando naquela escuridão. Isso é na cena imediatamente antes, assim. E o filme, ao longo do filme todo, ele usa o espaço negativo de uma forma muito interessante, deixando o Ryan Gosling e às vezes a Claire nos holofotes, mas para mostrar aquela escuridão que tá rodeando aquele personagem, né? Sim. Então isso é muito... A fotografia, que é do mesmo fotógrafo do La La Land, que ganhou o Oscar, ela pode vir aqui forte também nesse sentido, né? A fotografia, ela passa a emoção que a trilha, normalmente, que os diretores, às vezes, mais melodramáticos utilizariam subindo a trilha, é feito aqui na parte visual. Brian. Neil, if it does turn out, you'll go down in history. What kind of thoughts do you have about that when the thought hits you? Gosh, suppose that flight successful? We're planning on that flight being successful. I just meant how you feel about being a part of history. I think I can shed some light here. It's a responsibility, but it's exciting to be the first. Even my wife is excited. She keeps slipping jewelry into my PPK. You're planning on taking some of her jewelry to the moon, Buzz? Sure. What fella wouldn't want to give his wife bragging rights? Neil, will you take anything? If I had a choice, I'd take more fuel. Isso sem falar, continuando de certa forma nessa parte da câmera fechada, né, na câmera claustrofóbica, assim. Tem muito primeiríssimo plano ali, desde na mão, assim, vendo ele movimentar o objeto, ou às vezes cortando o rosto dele. É um enquadramento que a gente diria às vezes até errado, né, porque, por que não tá mostrando a cara dele toda? Mas tem um porquê, né, você fecha ali, você pega as micro expressões, né, e você mostra ele fechadinho naquele mundinho, né, dele. E é estranho que um filme sobre a Lua, você esperaria planos até mais abertos, assim, planos que tem no filme, obviamente, mas aqui você tem o foco muito nele também. O Rafa falou sobre a questão da realidade virtual. O James Cameron quer fazer um filme 3D sem usar o óculos. Eu acho que esse aqui é um filme de realidade virtual sem o óculos também, né? Porque a movimentação da câmera, todo aquele brilho, a gente é imersivo. Eu não vi o filme em IMAX, mas deve ter sido maravilhoso essa experiência. Nossa, deve ser incrível essa experiência. Mas vocês não acham que teria mais efeito se ele tivesse economizado um pouco? Era isso que eu ia falar, cara. É uma pergunta mesmo, tenho minhas dúvidas. Tipo, se ele tivesse dado uma economizada, não tanto primeiro plano, nem tanta tremida, e aí quando tivesse, aquilo ia causar. Ou vocês acham que é importante pra ter aquele alívio lá no final, ter o prêmio no final dizendo, olha, tô aqui essa lua pra vocês. O treme-treme, ele me incomodou nos diálogos com a esposa. Ter aquela câmera na mão nos diálogos terrenos, eu achei um pouco, realmente sobrou um pouquinho. O treme-treme na nave balançando é até natural, né? Faz todo sentido.
Então, ele realmente poderia, o menos seria mais, né? A gente estaria mais envolvido na nave se ele não tivesse desgastado tanto essa ferramenta. Eu acho que o Thiago discorda de mim, né? Só vai só um pouco, na verdade. Eu acho que funciona muito bem naquela primeira parte lá, quando ele consegue fazer aquele voo, né? Aquele primeiro voo, assim, que a nave começa a rodar. Aquilo ali realmente dá uma angústia, mas eu acho que é muito mais na questão do som. O som é muito importante naquela hora, porque ele traz toda essa angústia, o movimento rotativo e tal. Porque assim, a câmera ela não tá girando, obviamente, senão todo mundo estaria vomitando no cinema também, né? Então assim, mas o volume do som, sabe? E aquele barulho rotativo, ele te dá essa sensação. E você ter a câmera tremendo, dá essa angústia. E ele tentando chegar no botão, tentando pensar, raciocinar o que ele precisa fazer para solucionar aquele problema. Então assim, em determinados pontos, funciona com maestria. Com maestria, essa câmera próxima, né? Essa câmera intimista e tal, funciona com maestria. Mas eu tive realmente essa sensação de que assim, não precisa ser todo momento, sabe? Não precisa ser todas as vezes. Tanto que eu acho que ele abusa muito mais quando a gente tá na pele do Neil Armstrong mesmo do que de outros, né? Porque quando a gente tem a cena lá do incêndio, a gente não tem câmera em primeira pessoa ali. Você tem câmeras intimistas, você chega ali com a câmera bem próxima do rosto dos caras e tal, vê que eles estão com calor, vê que eles estão esperando e tal, mas assim, não é do mesmo jeito, sabe? Não é tão detalhada, vamos dizer assim. Dá pra entender que é algo proposital, só que eu acho que ele abusa um pouquinho, sabe? Ao ponto realmente da gente às vezes dar uma cansada, às vezes dá vontade de falar, segura um pouquinho a onda aí pra gente dar uma respirada aqui desse lado, entendeu? Eu concordo que ela é um pouco incisiva demais em alguns momentos, mas pra mim, é porque assim, é difícil também lembrar de todos, né, porque eu assisti há um tempinho já, mas pra mim todas elas têm um objetivo narrativo ali por trás, né, geralmente elas passam muito também as perturbações psicológicas dele, né, ela reflete muito bem, acaba ficando cansativo, realmente, não tem outra palavra, o filme cansa um pouquinho mesmo, né, mas não é, eu mesmo não considero como um demérito, porque pra mim faz parte o universo que eles desenharam ali dentro. Ela tem um propósito, ela não é só um floreio, né? Eu acho que não dá pra chamar ela dessa maneira. Mas talvez um pouquinho no excesso. Novamente, pra mim funciona porque a parte final me deu o retorno que eu queria. Então ela realmente não me incomodou muito. Entendo a crítica, né? Mas a mim mesmo, ela não mexeu desse jeito. Eu tava pensando aqui, ele tipo, o filme ele parece que ele faz ele é uma antítese do Gravidade, né? Tipo, a forma como ele enxerga o universo, como ele enxerga a viagem, como ele enxerga o personagem e tudo, é quase que são filmes quase que opostos tematicamente e tudo mais, né? Eu achei interessante isso, porque eu entendo, quando eu tava vendo o filme, eu tava pensando nisso, eu tava falando, cara, eu entendo totalmente a proposta, sabe? Eu falei, não, beleza, tô entendendo a proposta do filme. Depois eu fiquei pensando na questão do Gravidade, né? Que é aquela coisa da imensidão, do universo como algo extremamente amplo e o astronauta e tal, como uma coisa minúscula e totalmente assim, à mercê daquele universo. Nesse a gente tem, na verdade ele tá de certa forma, mas de uma forma, o problema dele é dentro, né? É interno, é totalmente o que não é pra fora, o que é pra dentro. E por isso que acho que aquele momento que ele vê a lua e dá aquela silenciada e você admira e você vê ele parado e ele tá só olhando pra tudo aquilo, eu acho que é justamente aquele alívio do tipo, finalmente algo me permitiu expirar, ir pra fora, porque tava tudo pra dentro, e o filme todo, o super close, o ambiente super fechado que eles têm que treinar e tal, e que eles têm que ficar pra ir pra lua, é tipo, sempre o ensimesmado, né, é quase que tipo, tô te apertando, e aí de repente pá, soltou e dá aquele alívio. Mas pra mim é muito isso, assim, a sensação que ele passa é o oposto da do Gravidade, né, assim. E você pode até pegar os outros filmes da cota espaço, que estão no Oscar, né, que é o Perdido em Marte, o Interestelar, até dá pra colocar A Chegada aí, talvez. São filmes completamente diferentes, assim, é muito legal isso. São filmes que têm mais ou menos o mesmo mote, ou mais ou menos o mesmo ambiente, mas vão por caminhos distintos, assim, cada um atira pra um lado, um pra uma comédia, outro pra uma alegoria, o outro pra uma questão temporal, enfim. E esse aqui, apesar dele mirar a lua, é o filme mais pé no chão, né? É o mais humano que tem. Exatamente, é muito cru, assim. Tudo na Terra causa incômodo aqui, cara.
Sim, com certeza. E eu acho ousado, de certo modo, a opção do Chazelle e do roteirista de afastar aquele lance da corrida espacial, da guerra Estados Unidos e União Soviética, para ser mais uma corrida do Neil com ele mesmo, né? Uma coisa mental mesmo. E física, de certo modo, né? Apesar disso, a gente tem algumas pinceladas disso. Tem algumas menções sobre a briga Estados Unidos e União Soviética, tem a menção da questão dos gastos públicos, né? De a população se questionando se vale a pena gastar todo aquele dinheiro naquela empreitada, e tem aquela música, né, de uma questão étnica, né, dos negros, tem até um batuquezinho ali, né, bem representativo, e eles falando, enquanto o branco tá na lua, a gente tá aqui sem comer, e é legal que esse momento, o batuque ele perpetua na cena seguinte, que são só com os astronautas, e eles estão discutindo entre eles, assim. É verdade. A música continua, bem interessante. Então, quando o filme aponta pros outros lados, quando o filme sai dessa questão do protagonista, ele funciona bem até. Ele é bem voltado pra história americana em si, né? Independente da corrida e tal, porque... Mas eu não achei ele tão... Eu não achei ele ufanista. Não é. Tanto é que não tem a cena da bandeira fincada na lua. Que é uma das cenas mais emblemáticas. E o Trump, né, olha quem, declarou que não vai ver o filme por causa que não tem essa cena da bandeira. E isso é um ato político do Chazelle, de certo modo, né? Sim. Claro. Se abster dessa questão forte, né, nacionalista, é sem dúvida também um ato político, né? Ele é voltado realmente, assim, pra essa história desse astronauta, assim, né? Nesse sentido de vamos mostrar o que esse cara fez. Então, assim, meio que o que perpetua ali ao redor dele, né? O que constrói o ambiente ao redor dele acaba ficando realmente mais em segundo plano. É óbvio que eles passam por aquilo porque tem um rito histórico ali que é importante e tal, mas assim, eles não se aprofundam muito nisso, eles acabam passando rapidamente por isso porque eles querem se aprofundar realmente na história do Neil Armstrong. Isso é feliz, realmente. É como se o filme só falasse metade da frase, né? É um pequeno passo para o homem e morresse ali. Ele não fala do grande para a humanidade, né? É verdade. Mas é interessante porque, pensando nisso, deve ser muito o que o Neil viveu. Do tipo, ele tava focado em treinar, em passar em tudo aquilo, em, né, melhorar tudo pra ir pra lá. Ele não ficava, provavelmente, preocupado com as questões políticas, ou ele só sabia porque se informava, porque... pessoa assim, né, a gente fica sabendo. Sabe assim, é mais ou menos se você pegar qualquer pessoa que viveu um momento histórico, essa pessoa não tinha como ter uma dimensão naquele momento de tudo que estava acontecendo. Então, o que a gente tem, a dimensão que a gente tem no filme é a que o Neil tem, do tipo, eu sei que tem isso, eu sei que tem aquilo, eu sei que tem protesto, mas eu tô aqui, o meu caminho é esse, então vamos seguir esse caminho. Então é bem isso mesmo, é tipo, não se... Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, sim, na verdade, sabia? Eu acho que até a forma como ele conduz a jornada dele demonstra que ele tinha um conhecimento até amplo da situação geopolítica do momento. Sim. E que torna a responsabilidade dele ainda maior, talvez por isso até esse nível de concentração que a atuação do Gosling passa pra gente, sabe? Porque tava sendo bombardeado, né, os Estados Unidos, você tinha o protesto dos negros, você tinha o protesto da sociedade pós-guerra, você tinha a corrida espacial, que o filme não deixa esquecer, embora ele não foque nisso, né, mas o roteiro e a montagem não deixa também esse contexto social sair de cena. De uma maneira ou de outra, ele te lembra ali que as apostas são muito altas, na verdade. Não é só uma chegada até a Lua, né? Exato. É o sacrifício que a nação está fazendo em detrimento de um povo, em benefício de um programa espacial. Eu acho que o filme mantém... mas é uma impressão que eu tive, né? Eu acho que o personagem demonstra esse certo conhecimento do contexto e da necessidade da boa execução da jornada. Assim. Não, eu concordo com você. Eu até ia falar isso, porque assim, o Neil Armstrong nesse filme é um cara mais introspectivo, tanto que quando ele vai fazer a entrevista na qual eles estão pra ir, né, pra Lua e tal, você tem aquele outro astronauta lá que é um pouco mais fanfarrão e tal, que depois a gente até vê ele pulando lá na Lua e tal, e ele fala da esposa e tal. E aí, quando perguntam pro Neil Armstrong, o que você vai levar pra lá? Daí ele fala, se eu pudesse eu levava mais combustível, ou seja, ele é um cara que tá fechado na missão, ele tá pensando na missão. Só que eu acho que tem um pano de fuga aí, que daí é uma coisa que mostra muito dessa inteligência deles e o que eles estão pensando naquele momento. Só que isso é verbalizado por outro personagem, que é um personagem que complementa o Neil Armstrong naquele momento, que é o Ed,
que morreu lá no incêndio. Quando o Ed morre, carbonizado e tal, a galera coloca um vídeo dele na TV e aí você vê o Neil Armstrong sentado ali centralizado com outras pessoas da NASA ao redor dele e uma entrevista do Ed falando da importância de você conseguir ir até a Lua. E daí ele fala realmente da questão da perspectiva, de que a gente tem uma perspectiva aqui, mas quando a gente consegue dar um passo além, o nosso ângulo de perspectiva muda, a gente consegue pensar em outras coisas, trazer outras coisas e tal. Então, assim, a importância da missão é verbalizada pelo Ed. Só que você percebe ali na expressão realmente do Neil Armstrong que ele compadece com aquilo, ele compra aquilo ali, entendeu? Então ele sabe realmente da importância, ele sabe do peso, ele sabe do investimento e tal, e ele verbaliza isso de uma forma até um pouco torta depois, quando um daqueles diretores da NASA fala, mas a que custo nós vamos e tal, ele fala, a que custo? Tipo, perdeu já a hora de fazer essa pergunta, né, amigão? Agora já era, agora temos que ir mesmo, né? Então, tipo, você pode interpretar essa frase tanto como ele tá de saco cheio porque perdeu muita gente e ele agora vai fazer esse negócio acontecer de qualquer jeito, ou também pelo fato de é necessário dar esse passo porque a humanidade precisa realmente de uma nova perspectiva, precisa saber até onde eles conseguem ir. Então eu acho que nesse sentido funciona essa interpretação, até porque ele acaba tendo esse respaldo de outros personagens, né? Jan, the ship is stable. They're gonna be all right. He's okay, Jan. I need you to go home. Fine. Turn the box back on. I'll see what I can do. Turn the box back on now. Oh, there's security protocols. Well, I don't give a damn. I've got a dozen cameras on my front lawn, Deke. Don't want me telling them what's going on? Jen, you have to trust us. We've got this under control. No, you don't. All these protocols and procedures to make it seem like you have it under control. But you're a bunch of boys making models out of balsa wood. You don't have anything under control. Uma questão que me incomodou um pouco no filme foi a questão temporal, do quanto tempo eles ficaram na Lua, de quanto tempo a viagem demorou. E aí eu tive que pesquisar isso pra poder ter essa noção, né? E eu fiquei até surpreso, assim. Foram só 76 horas da Terra até a Lua. Eu achei que teria mais semanas, enfim. Achei que demoraria um pouco mais. E eles ficaram 21 horas na Lua, né? Aqueles saltinhos lá, o que eles ficaram fazendo, eu não sei, mas enfim. Vocês ficaram 21 horas na Lua, também sabia disso. 21 horas, assim. É que tinha que colher poeira lunar, tinha que fincar a bandeira, isso tudo demora, porque lá não tem a gravidade, então tudo mais lento. Aí ele teve que ir até lá, procurar uma cratera grande o suficiente pra jogar lá o negócio da filha. Né? O amigo saiu pulando lá, ele tinha que fazer, volta aí, o cara vinha voltando, pulando. Meu, tudo isso demora. Terraque é uma merda, né? Já vai no novo ambiente, já vai poluir o negócio, né? Cara, você sabe que eu pensei isso? Porque quando tem aquela cena que a nave sobe, eu fiquei olhando ali pra baixo e eu vi assim, caralho, eles largaram lá, parece que tem uma caixa, tem o resto da nave também que vai ficar lá embaixo, né? Mas o lixo espacial que a gente já fez, que o ser humano já fez no universo é absurdo. Que tem de latão voando pelo... Tá nojento, assim, isso é tudo. Então. Tipo, é absurdo, assim, é um negócio... A galera tá largando coisa no universo, assim. Mano. Por isso que o ser humano é o pior tipo de gente que tem, né? É foda, mano. E agora já vai começar, já tá poluindo Marte, porque tem um robô lá agora, já né? Ou não voltou, né? Mas você sabe, Lucas, não sei se você... Porque assim, tem essa sensação realmente, a gente não sabe quanto tempo durou a viagem e tal, porque o filme não se prende muito a isso. Eu até acho que seria interessante, afinal de contas, quando a gente tá indo pra Lua, a gente tá indo na Lua na pele do Neil Armstrong, né? Tipo, a gente tá vivenciando ali e tal, as coisas dele. Então, assim, eu acho que podiam ter dado um pouco mais de tempo da gente ver eles na nave e tal. Até porque essa vivência dentro da nave em si é algo que a gente não tinha visto o Neil Armstrong fazer. A gente viu ele pilotando lá e, sabe, voltando e tal. Então, assim, a gente não via esse contato dele, né? Assim, de ficar ali flutuando na nave e tal, como a gente já viu em outros filmes. Mas, enfim. Mas eu acho que esses saltos temporais são um problema ao decorrer de todo o filme, né? Porque a gente não sabe quanto tempo ele demorou para se preparar, para ter o prestígio que ele Foram teve. uns 8 anos, né, de
de tempo total, né? Exato, porque assim, o filme ele vai dando essas datas, né? Mas, por exemplo, é esse tipo de coisa que pra mim eu sinto falta, sabe? Que é justamente esse suor, essa questão de, ele é um cara obcecado pra ir pra Lua, beleza, me mostra ele estudando, me mostra ele, sabe, perdendo a escolinha do filho, me mostra ele, sabe, sofrendo pra ir lá, porque ele é um cara obcecado por aquilo. Então, assim, a gente não sabe quanto tempo demorou para ele concluir o curso da NASA, a gente não sabe quanto tempo demorou para ele ganhar o prestígio que ele ganhou realmente, né, dentro da NASA, para ser alçado como capitão e tal. Então, assim, de repente ele é um cara de prestígio, de repente ele é um cara talentoso, de repente ele vira, sabe, ele é o comandante de uma missão e tal. É tudo meio rápido, assim, então você fica, tá, beleza, já passou um tempo, o cara ganhou ali prestígio. É tudo meio rápido e o filme é lento, né, meio confuso isso, mas é verdade. É verdade, tipo, é verdade. O filme é lento, mas tudo acontece meio rápido. E eu também acho que tem essa questão de, tipo, você não sente o tempo passando. E aí, o que eu acho que podiam ter feito, por exemplo, não é a solução mais inteligente e tudo mais, mas acho que nesse filme funcionaria, que seria focar muito na marcação mesmo, no letreiro. Já que teve lá 1966, 1900 não sei quanto, eu não veria problema em colocar, tipo, quantas horas depois, sabe? Quantas horas depois de viagem chegaram na Lua, quantas horas depois voltaram, quantas horas depois ficaram porque eles ainda ficam na quarentena, né? Sim. Então, tipo, chega e ainda fica um tempão e você não sente que ele tava na Terra, mas tava em quarentena, que ele tava cansado, tava moído. Porque, imagina, os caras devem ter ficado... Deve ser uma viagem muito absurdamente cansativa. E você não sente isso, né? Assim, nem isso eles conseguem, não mostram tanto, né? Assim, é mais é só a questão claustrofóbica e tal, mas não mostra o sofrimento que foi tudo, né? Assim, e do que você falou, dos estudos mesmo, do tipo... Porque a impressão que eu tive foi, ele queria ir pra Lua por causa da filha dele, entendeu? Teve algum momento que eu falei, cara, ele quer ir pra Lua por causa da filha, sabe? Essa é a força motriz dele, sabe? Eu sei que não foi isso, não foi só isso. E o filme mostra outras coisas, mas é isso, ele mostra, mas ele não sente, sabe? Ele não faz a gente sentir isso. Quer ver uma questão que eu acho que é uma questão, tipo, importante pro personagem, é justamente a questão dele com a família, né? Porque, assim, a filha morre, ele tem 2 filhos e ele começa a ter uma crise com a esposa. Então, assim, ele tá tendo uma situação familiar bastante conturbada ali. E aí, quando a gente vai ver essa questão familiar, a gente também não se aprofunda nela. Tipo, a esposa pega e fala, ele nunca falou comigo sobre a menina que morreu. Beleza, a gente sabe porque ela falou, porque até então não mostrou nada disso pra gente, entendeu? Assim, a questão familiar, a questão de crise com a esposa, que você percebe que a esposa tá sentindo a ausência dele e tal, também é algo que a gente não sente tanto, a gente percebe por ela, por conta da atuação dela, por conta sabe, da expressividade dela e tal, você vai vendo que ela tá cansada, mas assim, a situação em si não é construída de um jeito que o espectador consegue sentir aquilo, sem precisar ser verbal a situação, entendeu? Tem o exemplo do filho, né, que eu acho que tem aquele velório que aparece o menino e fala assim, pai, vamos brincar, e daí ele meio que não quer e tal, e vai chorar a morte da filha. Talvez isso é um princípio interessante de mostrar o quanto ele tá se afastando do filho e dos filhos, né, mas... não desenvolve, e aí quando você vê tem uma cena lá que ele tá lá falando, que tem toda a questão de ele, né, tá como se estivesse numa coletiva tal, por conta da mulher dele fazer ele falar com os filhos, e aí você vê aquele distanciamento, né, desse menino, tipo, que cumprimenta ele só com um aperto de mão pra se despedir, mas assim, cadê o desenvolvimento nesse meio, né? Tipo, eu não vi que ele tava nessa distância do filho, entendeu? E nem senti tanto que ele tava realmente perdendo coisas porque estava focado no trabalho, né? É só uma sequência de acontecimentos, assim. Mas eu acho que isso não era o foco também, por isso que eles não deram tanto destaque, porque isso acontece visualmente. Tem algumas cenas, inclusive, que rolam umas rimas, que, por exemplo, no começo do filme você tem uma cena dele e dela, do Neil e da Janet, sentados à mesa, né? E logo depois você tem a cena só dela, sem ele sentado à mesa. Logo depois não, acho que tá no segundo ato, talvez. Né? Então, não é o foco, mas é um tipo de coisa que eu tive impressão visual que estava acontecendo, sabe? Que estava tendo um ruído entre ele e a família. Só que eles não deram... Exatamente, o filme não quer dramatizar nada, né? E tudo o que o filme parece querer é mostrar que, tipo, basicamente, assim, resumindo de uma maneira bem grossa, né? O Neil na Terra, tipo, tudo incomoda ele, tudo é ruim, a Terra é uma merda.
assim, basicamente, sacou? E na Lua existe uma paz, assim, até porque não tem ser humano nenhum, o Buzz Aldrin foi pulando pra longe e tal. E eu senti esse tipo de coisa, sabe? Eu vi que a relação entre ele, a mulher e os filhos estava sendo prejudicada ao longo dessa investida dele. Eu não tive essa mesma impressão que vocês quanto a isso, não. Pra mim, ele passou bem até esse efeito. Não, eu entendo que ele faz isso, mas pra mim não foi... Sabe assim, não passa o suficiente, mas é aquilo que já tô me repetindo, tipo, daí entra a questão técnica e dramática, né? A técnica é maravilhosa, a dramática você fica, tá bom, né? Não tô. Porque no fim das contas eu não me senti conectado com o personagem, entendeu? Pra mim era tipo, tá bom, eu quero ver a Lua e quero entender como foi a história, mas será eu não me conectei com o personagem, eu me conectei com a situação. Foi aí que o filme me ganhou. Com o personagem, realmente não mesmo. Dani, será que você não se conectou porque você sabia do final do filme? Não. Interessante. Acho que não. É uma boa linha de pensamento. A gente nunca vai saber se a gente estivesse vendo essa história como se fosse uma história original e a gente ficaria naquela dúvida. Pô, será que ele vai morrer? Será que ele vai se acidentar? Será que outro cara vai chegar antes dele? Enfim, o que vai acontecer? A gente sabia que ele ia dar os saltinhos lá, então é difícil de criar esse engajamento. É um problema das histórias, dos filmes históricos, que eu nem considero na realidade o problema porque é algo inerente, né, aos filmes históricos, né? A não ser que seja um revisionismo, alguma coisa nesse sentido. Enfim, o diretor resolve aloprar o roteirista, enfim. Mas... Ou que seja uma coisa que é muito diferente, tipo... Eu já vi filmes históricos de coisas que eu não fazia ideia. Eu falo, vamos ver o que vai acontecer. Enfim. Que quando você pensa num filme assim, que você... É uma cinebiografia, né? Você tá contando a história de um cara que realmente existiu. Então é um filme essencialmente de personagem. Daí quando você fala, eu não me conectei com o personagem, você fala, opa, tem alguma coisa errada nessa biografia que estão me contando, porque estão me contando a história de um cara que quer ir pra Lua e esse cara no filme não me cativa, pra mim tem algum problema, entendeu? Porque eu, quando lembro de grandes filmes biográficos e tal, assim, tem filmes que eu gosto muito, que eu falo, bom, aqui, por mais que eu saiba da história do cara, saiba como ele acabou e tal, a parte dramática dele ali carrega um pouco mais e a gente consegue se conectar mais com aquele cara, entendeu? Here we go. 6, 5, 4, 3, 2. Do you question whether the program's worth the cost in money and in lives? You're down here and you look up and you don't think about it too much, but space exploration changes your perception. And it allows us to see things that we should have seen a long time ago. We have serious problems. We've got this under control. You're a bunch of boys. You don't have anything under control. A gente está falando de um diretor que tem na sua carreira aí 4 filmes, 4 longas, contando, né, com O Primeiro Homem. Como diretor, ele fez esses 4 filmes e esse filme é o primeiro filme que ele não escreve e que ele só dirige. Então, assim, ele tem um histórico maior, inclusive, como roteirista. Ele trabalhou em outros filmes. Os filmes que ele trabalhou como roteirista não foram lá grandes filmes e tal. Mas, por exemplo, ele foi o roteirista de Whiplash, ele foi o roteirista de La La Land, da Rua Cloverfield. O Cloverfield também, né? Então, assim, ele foi o roteirista de La La Land. Então, assim, ele foi roteirista desses grandes filmes. Tem alguns mais atrás dele, lá em 2013, 2009, que ele fez e tal, que são filmes mais ou menos. Mas, enfim, era um cara que estava se começando, né, assim, a carreira. E aí, agora, a gente vê esse cara se experimentando simplesmente como um diretor. Então, ele catou o roteiro de alguém ali e começou a colocar lá o seu olhar artístico em cima desse roteiro. Então, talvez a gente esteja vendo que ele focou muito nessa parte técnica da direção, porque a gente vê muito da parte técnica de direção ali. E aí, quando a gente vai falar justamente dos problemas dramáticos que o filme carrega, eu acho que está realmente atrelado na questão de roteiro, que daí
sabe, não mora tanto ali na alçada desse diretor, desse cara que já foi roteirista, que, sabe, já fez outros filmes, que se consagrou como um diretor aí novo e promissor e tal, porque ele fazia filmes que ele escrevia. Então talvez ele tivesse, nessa questão autoral dele ali, muito mais liberdade para fazer ou para desenvolver as histórias dele, entende? E aqui, de repente, a gente tá vendo que ele, sabe, ele forçou a mão nessa questão técnica de direção, mas a gente não tem tanto essa mão na parte de roteiro, entende? Ou foi aquilo lá, aquela ideia da questão do se experimentar, exato, né? Exato. E que bom que tá fazendo uma coisa diferente. Eu até, na minha crítica, eu escrevi que tomara que ele volte a fazer filmes sobre músicos e tal, enfim, porque eu acho que ele faz melhor, mas de certa forma, artisticamente falando, é bom que ele faça coisas... que ele faça romance, que ele faça comédia, entendeu? Que ele faça coisas nas quais ele se experimente e descubra, mesmo que não saiam filmes, de repente, considerados tão bons, ou que tenham esse debate que tá tendo aqui, né? Tipo, gente que adorou, gente que detestou e tal. Dani, o cara tem a minha idade, cara. O cara tem 33 anos, meu. Já fez 4 filmes e 2 foram pra Oscar, cara. O primeiro filme que ele dirigiu, ele tinha 24. Puta, então, que absurdo, cara. Ele é o diretor mais novo a ganhar um Oscar de direção na história. Mano, é incrível. Ele vai ficar assim por um bom tempo. Vai. Sim. Vai. Não, é muito difícil alguém ganhar tão cedo, né? E eu acho que assim, todas essas críticas que a gente tá fazendo e toda essa análise, no fim das contas, só tá sendo feita porque ele é um cara que tem um domínio da técnica absurdo, assim. Se fosse alguém menos talentoso que o Damien Chazelle no filme desse, a gente não estaria nem falando do filme, ele nem chegaria a tantas salas, enfim, teria outro tipo de vida, né? Então acho que é justamente isso, tipo, ele sabe perfeitamente o que fazer. Ele tá fazendo um teste no sentido de mudar as técnicas e estratégias que ele tá usando para contar as diferentes histórias, uma história diferente daquele contou antecipadamente, né, nos filmes anteriores. Então é isso, tipo, domínio da técnica muito bom, como se fosse um pintor expressionista que tá usando toda a técnica para ir lá e fazer um outro tipo de coisa, que não vai ficar tão bom, que mesmo que não fique tão bom, pelo menos é algo novo, e daí ele não se repetiu. É isso, entendeu? Exato. Não, maravilhoso isso. A melhor coisa que ele pode fazer é tentar mesmo. Ele chegou nesse patamar, deixa o cara tentar, meu irmão. Vamos ver. Exatamente. Né? E assim, está longe de ser um filme ruim, sabe? Tipo, catastrófico, entendeu? Ele tem várias virtudes, justamente essa parte técnica, como eu falei, né, no começo aqui. Pra mim, quando eu saí do filme, eu senti realmente essa sensação de ser um filme muito técnico, porque você sente ali realmente, assim, tipo, todas as questões de movimento de câmera, você vê toda a parte de mixagem de som, de edição, você vê muita coisa técnica ali. Por isso que eu acho que essas derrapadas na parte de roteiro não ficam nem tanto nessa alçada dele, porque é o primeiro filme que ele faz apenas dirigindo. Então é interessante da gente ver realmente essa tentativa e erro dele, porque vai fazer parte dessa carreira. Então, assim, não sei se vocês querem complementar com mais alguma coisa ou se a gente pode ir pras notas. O que vocês acham? Eu acho que, só pra deixar claro mesmo, não sei se ninguém falou, mas o design de som, o desenho de som desse filme também é primoroso, viu? Primoroso, Que coisa maravilhosa, cara. Envolve de um jeito que, quando ele tá dentro da nave, o barulho daqueles parafusos de metais rangendo dá um desespero. Parece que a qualquer momento aquele negócio vai explodir, vai ser todo mundo jogado no meio do espaço. Nossa, é incrível. Tá aí outro Oscar que eu acho que deve ser fácil deles. Então, cara, eu como editor de podcast, que, né, colocando minha carteirinha aqui de porra nenhuma. Cara, eu fico encantado com esse tipo de preparo, sabe? É realmente um filme que, assim, tem questões sonoras ali que resolvem muita coisa, assim. E ele não precisa mostrar isso imageticamente, sabe? Ele traz o conteúdo sonoro pra casa, assim, a gente consegue entender as coisas que estão acontecendo na tela. Isso eu acho fenomenal. Pra mim é disparado o melhor elemento do filme, né? Até porque faltou gravidade em algumas ações, né, do roteiro, então dá pra dizer que o som é a melhor coisa do filme. Vamos então dar as nossas notas pra esse filme, pra gente carimbar aqui. Esse filme tá prometendo ter uma nota interessante, hein? Tá prometendo ter uma nota interessante. Então dessa vez eu vou começar com a minha nota aqui.
Eu já vou dar de cara 3,5 para esse filme. Eu acho que é um filme razoável, ele realmente escorrega na parte dramática. Acho que esse é o calcanhar de Aquiles do filme, e acho que é um ótimo filme, principalmente para quem está estudando cinema, ou para quem, sabe, gosta de ver um cinema mais técnico. Eu acho que esse é um filme muito bom para você sentar e estudar ele. E aí eu vou até roubar a frase que o Lucas trouxe aqui pra gente, quando ele falou, eu tive que sentar e escrever como se fosse 2 críticas, né? Uma assim mais técnica mesmo, e outra mais emocional e tal. E eu acho que é essa questão, esse filme ele se divide realmente nesse quesito. Mas assim, eu não acho que ele seja um filme mediano, porque a questão técnica dele é uma questão técnica bem resolvida. Então a gente tem câmeras curiosas ali, apesar de às vezes eu achar que ela exagera em algumas coisas. Ele tem a questão sonora do filme também de uma forma bem resolvida e tal. Então eu acho que... E a fotografia do filme, né? Tem questões ali fotográficas que eu achei maravilhosas. Então gostaria realmente de ver esse filme com essa realidade virtual. E eu acho que o convidado que participou aqui, né, o Ricardo Laganaro, quando assistir esse filme vai pirar com o que pode ser feito ali na questão de realidade virtual. 3,5 é minha nota. E aí queria saber do Thiago, né? O cara que adorou o filme. Quanto que você vai dar pra esse filme, Thiagão? Qual que é o equivalente de nota 10 aí? É 5 mesmo? É 5. Então é nota 5. 50. É isso aí. Adorei o filme. Não tem problemas. Entendo as críticas, mas acho que o Chazelle deu uma amadurecida até, ele usou um pouco, eu respeito muito isso quando o diretor faz, ele arrisca, isso pra mim já ganha alguns pontos, e ele traz uma história que é conhecida, mas de uma maneira completamente diferente, mais realista, menos glamourizada, com menos espetáculo, né? Bem mais intimista, mais jogada na tua cara e muito subjetiva. Então é uma experiência sensorial que conseguiu me conquistar com grande facilidade e me deixou engajadíssimo ao longo do filme, ao ponto de eu ficar literalmente emocionado quando a porta da Apollo 11 abre e revela o solo lunar, sacou? Uhum. Então só por esse momento, pra mim, cara, se ele tentou e conseguiu comigo, nota 5, facinho. Legal. É o melhor filme dele pra você, Thiago? Eu não pergunto isso pra ele. É melhor que La La Land, bora, vai. Eu sou baterista, então eu não consigo dizer qual que eu gosto mais, se é o Whiplash ou esse. Né? Melhor que La La Land. Olha, eu entendo achar melhor que La La Land, mas, cara, melhor que o Whiplash, pra mim é muito difícil, porque eu sou... acho mas eu não disse isso, isso é coisa do Lucas polêmico. Tô decidindo ainda, peraí. Coloca o amigo na fogueira, né, cara, que ele traz ainda. Fala aí, Thiago. Fala aí pra todo o público que tá escutando ouvir, né? Ficar taxado pra sempre. Fica taxado. Cara que não pode. Melhor que La La Land, que o Whiplash, cara louco. Meu, o Lucas tem essas cartadas que quebram a gente, né? Já teve algumas vezes que o Lucas veio e falou assim: olha, tô vindo pra esse podcast, mas já gostaria de confirmar que quando vocês falaram no podcast 132, vocês deram nota 5 pra sei lá qual filme. Agora quero ver pra esse. A gente, caraca, e agora? E agora? Parceiro. Luquita, diz pra gente então você, qual que vai ser essa nota, contrapondo aí o que o Thiago falou, você vai conseguir equilibrar aí a questão emocional e técnica? Bom, eu saí do filme, assim, primeiro, eu assisti o filme na cabine de imprensa, numa sessão 10 horas da manhã, e foi inevitável não dormir. Assim, foi inevitável. Eu acho que eu dormi até mais do que eu imaginava, mas era legal, cada vez que eu acordava eu tava na mesma cena, assim. Foi essa sensação. E eu revi o filme agora pra poder gravar o podcast. Eu acabei de chegar do filme, então tá fresquinho aqui o filme na minha cabeça. Eu queria dar nota 2 pro filme, mas como é nota, não é margem de erro, eu vou copiar a nota do Rafa de 3,5. Porque a parte técnica é um esplendor, assim. É inacreditável. Os efeitos, a gente nem falou tanto dos efeitos visuais, e isso é um mérito dos efeitos visuais. Vou contar um segredo, assim, eu acho que eles não foram filmar na Lua esse filme, né? Então é tudo efeito visual aquilo, e tá inacreditável. E é o típico de efeito que a academia gosta, assim, que é aquele efeito que tá lá, tá jogado na sua cara, mas ele não fica gritando. Então é outra categoria que pode vir bem forte, assim, no Oscar. Não sei se pra ganhar, tem que ver os outros, mas indicados os efeitos devem estar.
Então eu vou ficar aí no 3,5 que tá justo. Cara, sensacional. Conseguiu equilibrar aí. E aí, Dan, e você? Quanto que você vai dar aí pra esse filme? Vamos aí bater essa nota, vamos ver quanto é que vai sair esse negócio. Sim, então, eu dei nota 3 na minha crítica, mas acho que depois da conversa agora, depois de repensar um pouco sobre o filme, eu acho que ele merece 3,5 também, assim, ele não é... Ele é um filme realmente muito bom em vários aspectos, tem toda a questão dramática que eu bati na tecla, mas eu acho que é bem aquilo, ele serve muito pro que ele se propõe, eu acho que é uma experiência muito, muito boa, sabe? Acho que, sabe, a gente precisa valorizar isso, assim, sabe? Não só aquele filme que você fala, nossa, sabe, só adorei, mas a experiência em si valeu pelos sentimentos que ela me causou, mesmo que sejam de incômodos e tudo mais. Então, por conta disso e do domínio que o Chazelle tem de tudo que ele faz, eu acho que merece um 3,5, sim. Olha Quem chamou o Thiago, né? Quem chamou o Thiago? Pois é, né? Mas, cara, era isso que a gente precisava, né? Nesse outro ponto de vista, realmente, porque, cara, eu acho sensacional isso. Às vezes a gente, conversando, vai descobrindo novas camadas. É como o Dani tava dando uma nota mais baixa, inclusive tem registrado aí a crítica com uma nota mais baixa, mas aqui ele já viu que tem algumas coisas que precisam ser valorizadas. Se a gente pegar aqui os 3,5 do Dani, 3,5 do Lucas, 5 do Thiago e os meus 3,5, estamos carimbando aqui para esse filme 3,88. Olha aí que maravilha. É um filme, quase um filme 4. Arredonda aí, velho, 4, né? Sensacional. O Thiago é o primeiro homem a dar 5 pra esse filme, né? É possível. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. No detalhe da semana, aquele momento sensacional aqui onde damos aquela dica para você curtir melhor a sua semana, né? E temos várias dicas, dessa vez com os nossos convidados aqui também para preencher melhor, né, esse plano detalhe. Mas para começar, vou eu começar de novo aqui, né? Já comecei dando a nota, então vou começar aqui também dando o meu plano detalhe. E na verdade, é também um plano detalhe roubado do Lucas. Olha aí. Que maravilha. Opa! O Lucas, em uma de suas tantas aparições aqui no podcast do Cinemação, fez um plano detalhe aqui uma vez e eu anotei e tal, e isso ficou comigo um tempão, e eu finalmente tomei coragem para ir lá assistir e saí completamente apaixonado do documentário Life Animated. Eu achei incrível. Foi você que falou, não foi, Lucas? Foi sim. Então, cara, eu assisti, tá um documentário que tá na Netflix, e ele conta a história do Owen, que é um menino autista, que em um determinado período na sua infância ele para de falar, ele simplesmente fica sem falar, e depois de 4 anos mudo, e os pais desesperados querendo entender o que aconteceu, ele começa a entender o mundo através dos filmes da Disney. E aí tem uma parte muito sensacional do filme, que é realmente quando ele volta a falar, porque ele começa a interpretar situações ao redor dele, fazendo relação entre essas situações ao redor dele com as coisas que ele viu nos filmes. Então ele começa a entender um pouco mais, né, o que está acontecendo ali e tal. E aí é muito interessante, porque mostra essa perspectiva do Owen, mostra a perspectiva dos pais. Tem momentos no filme que ele é interrompido ali por um desenho, né? Eles tentam explicar algumas coisas da infância dele, mostrando realmente uma coisa meio cartunesca, assim, e tal. Então muito bonito o filme. E ele tem essa questão
emocional, né, de ver esse rapaz agora tentando ter uma vida normal, né, tentando ter um emprego, tentando ter uma namorada e tal. O que eu acho mais legal do documentário é justamente assim, mostrar como o autismo ele pode ser uma barreira completamente superável e apesar de gerar preocupação nos seus parentes e tal, ele também gera uma reflexão muito grande assim no sentido de realização pessoal, de vida mesmo, sabe? Por que a gente dá valor, por que a gente não dá valor. E aí um dos psicólogos, inclusive no documentário lá, ele explica que como os desenhos da Disney e tal, ele exagera muito as situações, né? Quando a pessoa fica triste, ela fica muito triste e ela tem todas as expressões e tal de tristeza, ou a Amanda, ela fica sempre animada e excitada e não sei o quê. Isso para um autista que às vezes não consegue entender as reações humanas, como por exemplo a ironia, né, ou as nuances ali de raiva ou de simpatia que a gente pode ter, essa coisa desses exageros do documentário dos filmes da Disney ajudam o autista a entender um pouco mais sobre os sentimentos, né? Então aquele ali ele tá triste porque agora eu tô vendo ali o olhar dele de tristeza, porque eu vi no desenho aquele olhar muito expressivo de tristeza, né? Então, cara, achei sensacional. Ele não é um documentário assim que tipo tá super bem ranqueado na Netflix e tal. Eu até entendo, porque eu acho que em um determinado momento ali, ele, sabe, o roteiro ele foge um pouquinho dessa coisa dessa superação dele e tal, mas eu acho que é um documentário que precisa ser assistido por quem gosta principalmente de documentário, porque é de emocionar e ver essas questões animadas no meio do documentário, cara, dá um arrepio na espinha, assim, de você lembrar dos desenhos da Disney e tal. Então, é sensacional, é sensacional. O Lucas é apaixonado por esse documentário e ele conseguiu aí um novo fã para esse documentário. Maneiro. Luquita, vou pedir então pra você trazer aí pra gente o seu plano de detalhe, afinal de contas, né, eu vou anotar e tentar ver antes também. É o plano de detalhe que você vai usar daqui a alguns podcasts, né? Isso. Exatamente. Bom, vou fazer então, antes que o Rafa vai me plagiar, eu mesmo vou me plagiar, eu vou indicar um artigo que eu escrevi no site. Legal. Que é sobre o La La Land, filme do Damien Chazelle. Uhum. Eu particularmente odeio musical, é o gênero que eu menos gosto, assim. Eu acho que eu prefiro ver um filme gospel do que ver um filme musical. E eu coloquei um texto que era La La Land, motivos para amar mesmo odiando musicais. Então não é uma crítica, é um texto que eu separo em tópicos, então é um texto um pouquinho diferente do que eu normalmente escrevo. Então tá lá, se você por acaso ainda não viu o La La Land e tá reticente por ser um musical, eu listo lá 5 motivos que podem ser interessantes. Minha outra referência, essa mais ligada ao filme, né, agora uma referência fora, eu vou indicar um programa da Netflix que é horroroso, mas ele é tão ruim que eu não consigo parar de assistir. Ele é apresentado pelo Rafinha Bastos e pelo Anderson Silva. Caraca! Sylvester Stallone. Nossa, é o programa Ultimate Beastmaster. Cara, somos dois. Somos dois. É muito ruim, mas é muito legal, assim, tá na 3ª temporada. É tipo um reality show, não sei se dá pra definir assim, que atletas e não atletas de diversos lugares do mundo têm que passar por uma prova de obstáculos. É uma ponte do rio Kwai, produzido pela Netflix. É basicamente isso. E assim, a montagem é horrorosa, não apresenta direito os personagens, as provas não fazem sentido, mudam de uma hora pra outra, às vezes se repetem demais, as piadas são péssimas, assim, o Anderson Silva fazendo humor, é horrível, assim. Horrível. Mas, sei lá, eu vi os episódios correndo, assim, torcendo pelos personagens, eu fico brigando com a minha namorada, porque eu zico todos os personagens que eu torço, eles perdem. Então, assim, é uma ótima aventura, assim, pra quando você quiser ver alguma coisa ruim na Netflix. Caraca, olha aí. O Daniel está de prova que eu já indiquei isso daqui no plano detalhe. Sim. Então está aprovado que eu roubei o plano detalhe do Lucas e ele acabou de roubar o meu. Olha só. Eu não vi esse episódio. Mas, cara, mas eu defini ele exatamente desse jeito. Eu falei assim, é como se fosse a gincana do Faustão, só que com profissionais, tá ligado? Porque tem o cara da escalada, o cara que sei lá, faz triatlon, o cara que faz tem parkour. Alguns ali que eu não sei se são profissionais não, porque eles caem no jeito assim. Eu com meus 150 quilos eu teria passado no negócio.
É verdade, cara. Tem uns que são muito ruins, cara. Sensacional. E você, Thiagão, o que você trouxe aí pra gente? Cara, hoje foi uma feliz coincidência, né? Eu tô fazendo um curso aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, que é sobre o Buster Keaton, né? Um dos ícones aí do cinema silencioso. E, curiosamente, na aula de hoje, o professor, ele falou sobre... Ele mostrou pra gente um trecho do filme clássico do Méliès, A Viagem à Lua, né? Então, minha indicação é essa, mas com um outro detalhe. Esse filme eu vi pela primeira vez com a trilha sonora de uma banda, eu não sei se vocês conhecem, de música eletrônica, francesa, chamada Air, que é em inglês mesmo, né? E isso trouxe uma nova... Sabe quando o filme muda pra você? Sei. Eles fizeram uma trilha sonora eletrônica tão gostosa, tão boa de ver e inspirada completamente no filme, né? Então você tira aquele musical de antigamente, né? Muito centrado, muito baseado num piano clássico mesmo, e bota uma coisa moderna que eles compuseram em 2012. Inclusive, A Viagem à Lua passou no Festival de Cannes com essa nova trilha sonora. Então a minha dica é essa: se você nunca assistiu A Viagem à Lua, do Méliès, assista, mas procure com a trilha sonora da banda Air, que é o mesmo filme. A Viagem à Lua é o nome do CD também. É uma nova experiência, é simplesmente sensacional para quem gosta desse tipo de cinema ou música eletrônica. Vale realmente a pena conhecer essa nova cópia. Caraca, que sensacional, meu. Vou procurar muito isso. Legal, cara. Eles coloriram também o filme, não? Eles usaram para fazer a trilha sonora a versão colorida que foi descoberta em 99, né? Em 1999, ela estava perdida até então. Aí restauraram ela durante alguns anos e aí essa banda gravou em cima da versão colorizada. Link vai estar aqui no post desse podcast. Sensacional, cara. Muito bom. Tá aqui já nos meus afazeres, hein? Adorei essa dica. Nossa. E aí, Dan, e você? Pra fechar o plano detalhe, vai trazer 1, 2, 3, 5 plano detalhe? Como é que vai ser hoje? Cara, eu não vou falar tantos, mas eu vi 4 filmes, né, na Mostra de São Paulo, não consegui ver mais do que isso, por vários motivos, mas eu vou indicar 2 que eu gostei bastante. E assim, quem não conseguir ver nem na mostra, fica de olho em outros festivais no Brasil, mas em breve eles devem estrear aí comercialmente em alguns cinemas, imagino. Esses 2 filmes que eu vou indicar tem a crítica no site que eu escrevi, né, no Cinemação, a crítica. O primeiro é o filme A Costureira de Sonhos, que é um filme indiano que eu achei super legal, assim, sabe? Sério mesmo, tipo, ele é super bonito, assim, flerta às vezes com o clichê da comédia romântica, mas é muito, muito interessante, até pra você conhecer mais da cultura indiana e tal, que é basicamente a história de uma empregada, de um cara muito rico. Esse cara, o casamento dele acaba, né, e tal, e ela começa a ter um relacionamento cada vez mais próximo, e aí o filme vai mostrando essa construção desse relacionamento entre os dois, mas óbvio que tem barreiras aí, porque, né, ele lá na Índia tem não é só uma questão de classe social, que no Brasil já seria, né, um drama, já daria um drama, mas é tipo questão de casta, de coisas. Ela é de uma vila super antiquada e ela é viúva, então ela tecnicamente tem que viver a vida inteira a morte, né, do primeiro marido dela, etc. Mas o filme é muito bonito, assim, ele é muito, e ele fala do sonho dela de ser costureira e tal, então é muito legal mesmo, é um filme bem interessante pra ficar de olho. E o outro filme que eu vou indicar é o argentino El Moto Arrebatador, que seria tipo o ladrão de moto, o ladrão que anda de moto, uma coisa desse tipo. Mas não sei se vão usar esse título mesmo em português e tal, mas é o título original. É tão mais legal do que o ladrão de motos, né? El Moto Arrebatador. Moto Arrebatador. Porque na verdade ele é basicamente assim, um cara faz um roubo enfim, uma senhorinha, né, que é roubada, e ela acaba caindo, ele, né, no chão tal, e ele acha que ela morreu. Aí ele descobre que ela na verdade não morreu, foi pro hospital, mas perdeu a memória. E aí ele começa a se aproximar dela, aparentemente porque ele tá arrependido, né, e quer, enfim, se aproximar e até refazer a vida dele, tá tentando eventualmente deixar de ser ladrão, ele é um cara bacana e tal. E o filme faz comentários políticos, porque teve depois que eu descobri, ele se passa na região de Tucumã, no norte da Argentina, retrata a cultura de Tucumã, e ele faz comentários políticos sobre as greves policiais que esteve por lá e tudo mais. Então fica essa dica aí pra quem quiser, fica de olho nesse filme, ou quem tiver indo pra mostra, se tiver mais exibições do filme, pra Mostra de São Paulo. Mas eu vou fazer uma terceira indicação rapidinha, porque é muito importante. Eu acabei de descobrir, Rafa, que tem um filme brasileiro que eu vi em junho, que eu adorei também,
achei muito, muito legal e super interessante, e que já está na Netflix. Então quem quiser, assiste lá o filme Paraíso Perdido, da Monique Gardenberg, né, a diretora. Sim. E é um filme muito interessante, ele é muito interessante mesmo, assim, ele é bonito, ele é meio underground, no sentido de que ele se passa no ambiente underground, ele é musical, porque assim, se passa num bar, né, a história toda é de pessoas tentando se encontrar, né, pessoas meio realmente perdidas, de certa forma, mas ao mesmo tempo muito humanas e tal, e eles todos estão sempre girando ao redor de um bar, onde tem canções, esses bar brega, sabe o famoso bar brega, que tem alguém vai cantar e aquela música lá, sabe, de artistas considerados do estilo brega mesmo. Inclusive tem o Erasmo Carlos, e ele se apresenta, né, no filme, e, além de atuar. Tá dizendo que esse filme é o Duets brasileiro, é isso? Não, cara, acho que é melhor. Sério, ele é muito bom mesmo, assim, é um filme, mas ele é underground mesmo, sabe, assim, ele é meio underground, se passa num ambiente meio diferente, mas ao mesmo tempo muito, muito verdadeiro, assim, então fica, acho que, assim, vale muito a pena de ver, e tanto facinho aí, aproveito pra indicar pra quem quiser entrar na Netflix e assistir facinho aí. Chegando aqui no final desse podcast, o podcast Cinemação 295, batemos esse papo sensacional aqui sobre O Primeiro Homem, esse filme do Chazelle que chegou aí com novas narrativas, novas formas, né, de mostrar o seu cinema, como ele vê o cinema e tal. Então foi muito bacana a gente bater esse papo. Queria agradecer aqui primeiro o Lucas por voltar ao podcast. Fazia tempo que você não aparecia aqui, hein, Lucas? Tava devendo participação aqui, hein? Tamo aí, filme bom desse, né? Um filme gostoso de assistir, que a gente nem dorme nele. Então... Ô Lucas, deixa suas redes sociais aí, se a galera quiser acompanhar um pouco do que você fala aí, né, nas redes sociais e tal, como que te encontra, passa aí pra gente. Eu prometo que eu sou bem mais ranzinza, inclusive. Isso. Não, é só me achar no Cinemação mesmo, no Razão de Aspecto, eu tô publicando críticas aí nos 2 sites, somando quase que diárias. Legal. E aí lá tem os links pro meu Facebook e tal, então quem quiser adicionar, trocar ideia aí, é só, eu falo de futebol, de rodízio de pizza e de cinema de vez em quando. Sensacional, muito bom. Tiagão, e você também, muito obrigado, cara, por voltar aqui também. Espero que você não fique tanto tempo longe assim, né, da gente. Volte aí com mais frequência também pra bater esse papo aqui com a gente. E deixa aí o convite, né, pra quem quiser acompanhar mais aí dos seus textos, das suas opiniões e tal, lá no o7.com.br, não é isso? Isso mesmo, cara. Obrigadão pelo convite, gostei demais de bater o papo. E é isso aí, quem tiver afim, o7.com.br. Infelizmente agora não tá tendo muita crítica, né? Porque o Brasil tá caótico. Mas em algum momento a maré se acalma um pouquinho, né? Mas tá lá, tem Instagram, tem YouTube, tem Twitter. Facebook eu não sei se vai durar muito tempo não, porque o Facebook tá muito chato. Mas é isso aí, galera. Valeu. Beleza, obrigado, cara, novamente. Dan, muito obrigado também pela sua participação, e semana que vem estamos caminhando mais um passinho aí rumo ao 300, hein? Com certeza, vamos chegar no 300 e é isso. Obrigado a todo mundo, valeu Lucas, valeu Thiago, e a próxima vez que a gente for falar sobre um filme chamado O Primeiro Homem, provavelmente vai ser um filme bíblico da Record sobre Adão. Eu quero. Se tivesse filme, eu quero participar, por favor. Muito bom, gente. Muito obrigado aí a todos os participantes. O podcast Cinemação 295 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.